Diante de Ti, Paizinho, nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez na Sua presença, Deus. Deus, em obediência, ó Deus, à Sua palavra, em obediência à Sua voz, ó Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor o livramento, Deus, para uma frieza espiritual. Deus, é as nossas vidas que se faz aqui presente, que clama ao Senhor, que busca a Sua presença, que clama ao Deus que pode nos ajudar e nos livrar. Deus, nos deu livramento de coisas que o inimigo tem plantado, ó Deus querido, nos dias de hoje, e nós não temos visto. Nos livra, Jesus querido, de voltar para trás, de negar o Seu nome, Deus. Nos livra, ó Espírito Santo, de vivenciar o esfriamento espiritual na Sua presença. Deus, que toda máscara, Jesus, possa cair e que haja confissão, ó Deus querido, de que nós dependemos do Senhor. Que haja confissão, ó Deus querido, de que nós, ó Deus, precisamos do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa fraqueza e nós pedimos ao Senhor, venha em nosso socorro, venha em nosso favor nessa noite. Deus, que nós possamos vivenciar coisas extraordinárias, porque nós estamos aqui confiando que vale mais um dia na Sua presença do que 1000 fora dele. Nós estamos confiando, ó Deus querido, que não há outro, ó Deus, além de Ti. Nós não estamos, ó Deus querido, agarrado no homem, mas nós estamos firmes no Senhor, que é a nossa rocha. Nós não temos depositado a nossa confiança, ó Deus querido, no homem. Nós não temos, ó Deus querido, depositado a nossa confiança em quem, ó Deus querido, tem o poder de fracassar, de cair, assim como nós. Mas nós temos depositado em Ti, Deus. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que este momento que passamos aqui, Deus, nós possamos sair daqui despertos pela Sua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ainda ter, ó Pai querido, de reserva de oração, reserva de jejum, porque o noivo vai voltar. O noivo vai voltar para buscar uma igreja santa na presença dEle. O noivo vai voltar para buscar aquele que busca verdadeiramente a Sua presença. O noivo vai voltar para buscar aquele que tem se santificado na verdade. Deus, o mundo, ó Pai querido, tem tentado, mas nós somos igreja do Senhor e nós vamos resistir, ó Deus, o diabo, Deus, para que ele fuja de nós. Deus, toda voz maligna, dizendo que nós não podemos, que nós não alcançamos, nós queremos repreender no nome de Jesus e confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, Atos 3. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus, Tu és fiel, Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, Atos 3, vou estar lendo do 1 ao 10. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola. As pessoas que entravam no pátio do templo, pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Nós sabemos que os milagres de Jesus, eles não eram de pouca coisa, né? Jesus sempre fez milagres extraordinários.
Mas aqui nós vamos ver um texto que Jesus ele não vai até esse homem fisicamente, mas Pedro e João levam Jesus para esse homem. Nós estamos aqui diante de um texto que vai nos mostrar e nos orientar que não é sobre ter o dinheiro, não é sobre ter riqueza, mas sim sobre ter Jesus. Conhecer do poder, entender da presença de Jesus na vida de uma pessoa. Nós vamos ver aqui que esse homem todos os dias, o texto diz que todos os dias ele ia ali para ficar de frente àquele lugar para pedir esmola. Imagino eu e você que esse homem às vezes ficava ali na esperança do homem poder fazer alguma coisa para ele. Porque o texto vai nos dizer que ele estava ali e quando João e Pedro se aproximam, ele pede, assim como ele estava acostumado a fazer nos demais dias, pedindo para que ele pudesse saciar alguma coisa na vida dele. Só que ele ainda não tinha entendido que não era sobre ele estar ali buscando por esmola, buscando pelo ouro, pela prata, mas ele precisava ter uma experiência com Jesus. Irmãos, essa passagem ela me chama a atenção porque se Pedro e João caminhassem com Jesus e não tivessem atentado para o poder de Jesus, não ia adiantar de nada quando eles deparassem com pessoas que precisam de Jesus. Porque imagina eu e você, Pedro e João e o restante dos discípulos andando com Jesus, mas numa hora dessa, eles não soubessem como ajudar aquela pessoa. É por isso que eu e você, nós precisamos ter essa convicção de que temos um propósito, para que o Senhor nos chamou, o motivo da gente fazer uma oração por alguém e exercer a fé, assim como esse homem aqui ele fez, assim como Pedro e João fez. Porque o texto diz que eles olham para aquele homem e pedem para ele fixar o olhar neles. E creio eu que ali ele vai mexer com uma área que é chamada fé. Ele vai despertar a fé naquele homem, porque os discípulos poderiam ter fé, mas se aquele homem não tivesse, não ia adiantar de nada. Se os discípulos caminhassem todos os dias com Jesus e eles não exercessem a fé, não ia adiantar de nada. E o texto vai dizer para mim e para você que Pedro diz para ele: eu não tenho ouro e nem prata, na minha tradução vai dizer dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Ali eles vão apresentar para aquele homem, para aquele mendigo, para aquele que era coxo, que não andava. Eles vão apresentar Jesus. Não é Jesus que vai, igual Jesus vai na casa da filha de Jairo. Ali não é Jesus que vai, mas o poder de Jesus, a cura de Jesus vai até aquele homem. E que eu quero, o que Deus quer despertar a minha e a sua vida nessa noite é que você entenda o porquê Deus te chamou. Para que quando você deparar diante de pessoas que precisam de Jesus, você possa ser o canal para elas. Porque às vezes a gente está diante de pessoas, irmãos, que a gente está tão distraído que a gente não consegue dar uma palavra, deixar uma palavra para aquela pessoa dizer: opa, eu conheço alguém que pode te ajudar. Ou eu já passei por essa situação, eu orei e o poder de Jesus me alcançou. Às vezes nós estamos tão desapercebidos que a gente não consegue fazer isso. Eu lembro que uns dias para trás, eu tenho uma cliente que o filho dela, ele está com 10 anos, a Manu está com 12, ele tem 10. E ele tem alguns nódulos espalhados pelo corpo. E o último exame que ela fez no menino, acusou mais um, os demais não aumentaram de tamanho, mas acusou mais um no cérebro. E ela falando comigo, ela serve ao Senhor, está um pouquinho lá, um pouquinho cá, mas ela conhece. Ela falou comigo: eu não busco mais. Eu não vou jejuar, eu não vou orar, eu não vou fazer propósito. Tudo que eu podia, eu já fiz. E enquanto ela falava, eu automaticamente, entre eu e Deus, eu falei: o que eu vou falar para ela? Espírito Santo, o que eu vou falar para ela? E ela continuou falando, e ela falou comigo que a última conversa dela com o menino, quando ele estava sentindo muitas dores, porque agora está doendo as pernas dele, ele falou: mãe, vão para o monte. Vão para o monte, porque assim como eu disse, são pessoas que servem, que conhecem o Senhor. Mas por alguma coisa decidiu retroceder, voltar para trás. E ela tem ido aos domingos e ela falou: eu não tenho ânimo para ir para a igreja, eu não consigo ouvir Deus. E o Espírito Santo fez eu lembrar e falar para ela: todas as vezes que ele te chamar para oração, e ele dizer que está sentindo dor, que já não aguenta mais, e que é isso e que é aquilo, você vai lembrar ele:
do que Jesus passou. Irmãos, não tem exemplo maior para eu e você agarrar do que o exemplo de Jesus. Não tem dor física, não tem dor espiritual que eu e você passamos maior do que a que Jesus passou. E para não ficar só nisso, o Espírito Santo falou comigo, lembra para ela que ele poderia estar em cima de uma cama. E eu falei, e agora como é que eu vou falar isso? E eu falei. E ela se calou. E ela se calou, irmãos, porque se eu me acovardasse em dizer isso para ela, se a fé dela já está abatida, se a fé dela já está abalada, ela poderia se abalar mais. Porque se eu reconheço que eu sou instrumento, que eu sou canal para ajudar pessoas, eu tenho que encorajar, reconhecendo o Deus que eu sirvo. E ali o Espírito Santo mandou falar para ela e eu falei, ele poderia estar deitado, ele poderia não jogar bola, ele poderia não se alimentar, ele poderia não andar, não correr. E é uma pessoa que mesmo, uma criança que mesmo passando tudo isso, joga até futebol. Irmãos, o que eu aprendo com isso é que às vezes a gente está tão fechado num lugar, tão focado na dor, tão focado no problema, que a gente esquece do grande poder que Jesus tem. E é aqui que eu falo que nós vamos ver que um homem que não conhecia de Jesus, mas ele não desistiu. O texto diz que todos os dias ele estava ali. Então uma pessoa que não desistiu, opa, eu vou para lá porque eu preciso de esmola. Mas mal sabia ele que ele ia se deparar com o poder de Jesus e ser curado. Ele poder se levantar. Porque às vezes a expectativa dele é, eu ganho um dinheiro, eu ganho alguma coisa para eu comer, mas eu volto sem andar. Mas quando Jesus é apresentado para aquele homem, a situação muda. O quadro dele, que era de não poder andar, o texto me diz que ele levanta e ele sai pulando, adorando e agradecendo a Deus. E o que mais é interessante nesse texto é que nós vamos ver que aqui o texto diz que as pessoas ficaram admiradas e espantadas. Porque tem coisas na minha e na sua vida que as pessoas não sabem que a gente busca. Mas que quando vê acontecendo vai ficar, mas como aconteceu isso? Mas às vezes sem ver o quanto eu e você buscamos, o quanto eu e você pagamos preço para ter aquilo. E eu imagino as pessoas olhando e pensando, eu quero também. Porque no meio, irmão, daqueles que não quer, tem quem quer. No meio daqueles que não quer confiar no Senhor, tem quem quer confiar. Às vezes a gente olha para Tomé, teve um dia que eu estava meditando no texto, a gente olha para Tomé e pensa, mas Tomé foi incrédulo. Tomé vai dizer lá naquela reunião que ele só cria se ele colocasse os dedos. Irmão, mas uma coisa que Tomé não foi falso ali. Porque às vezes nós vamos diante do Senhor achando que ele não nos conhece. Mas Tomé, ele vai ali revelar uma fraqueza que ele tinha. Mas ele não deixou que a falsidade ela viesse. Porque às vezes nós estamos indo diante do Senhor e pensando assim, ele não sabe que eu não estou acreditando que isso aqui não pode acontecer na minha vida. Ele não sabe que essa oração eu estou fazendo sem acreditar. E Tomé, ele foi incrédulo. Mas ele não revela uma falsidade diante de Jesus. Que eu e você nós possamos ter essa sensibilidade de confessar as nossas fraquezas para o Senhor. Senhor, eu estou orando, mas eu já não estou conseguindo acreditar, porque é aí que a perfeição do Senhor vai se aperfeiçoar em nós. É verdade. É aí que o poder dele vai chegar até a minha e a sua vida. Irmãos, e ali aquela mãe, ela se calou e ela falou, eu não posso parar. E depois disso, ela já falou que ela conseguiu ir para o culto no domingo. E às vezes a gente vai, pensar, mas é só ir para o culto, não. A gente precisa de começar a nossa adoração, o nosso culto, dentro do nosso lar. Para não acontecer isso que nós temos visto. Porque, irmãos, a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente não está vendo que as pessoas estão desistindo, que as pessoas estão voltando para trás, que as pessoas estão desanimadas. A gente também não pode estar nesse ponto de não enxergar isso. Mas a gente precisa de confessar ao Senhor, Senhor, eu estou com essa fraqueza. Porque se a gente ficar esperando a vontade de orar, a vontade de jejuar, a vontade de falar com Deus, não vai acontecer. Não vai. Não vai. Quem é que quer levantar nesse frio, que diz que tem feito 8 graus, para falar com Deus pela madrugada? Não é para qualquer um. Não é. É para quem entendeu o que é servir ao Senhor.
É para quem entendeu que além de fazer a vontade da nossa carne, é fazer a vontade do Senhor. Para quê? Para buscar intimidade, para buscar comunhão, para buscar revestimento, para poder conseguir ter as armas espirituais para lidar no dia a dia desse mundo que não tem sido fácil. E aqui, esse coach, ele faz o que muitas pessoas não fazem: insistir. Aqui ele faz muito mais do que eu e você às vezes nós fazemos: insistir. Porque às vezes eu e você estamos orando, estamos buscando e já estamos cansados porque não alcançamos. Mas Deus me trouxe aqui, trouxe você aqui para te lembrar que insistindo e persistindo nós vamos alcançar. Porque o poder dele foi, mesmo que Jesus não foi fisicamente ali, o poder dele foi através de Pedro e de João, que era canal e instrumento de Deus. Que você saia daqui desperto de que você é canal, que você é instrumento, de que o poder de Jesus pode alcançar pessoas que eu e você nós não imaginamos. Às vezes a gente pensa que é bobeira estar diante de uma pessoa e dizer assim: eu já tentei de todos os recursos, eu já fiz exame X, eu já fiz... E você dizer: experimenta fazer uma oração, experimenta falar com o Pai que você está passando por isso, experimenta fazer dessa forma, porque o poder de Jesus pode te alcançar, a cura de Jesus pode te alcançar. Que eu e você possa ter esse despertamento de que andar com Jesus não é para a gente ficar somente para a gente, é para que quando a gente estiver nessa situação a gente possa orientar outras pessoas. E que eu e você nós possamos aprender também em não desistir por qualquer luta, por qualquer problema. Porque eu acredito que eu e você não estamos passando problemas do que esse que é que ele não podia andar. Porque às vezes na cabeça dele ele só queria o dinheiro, mas depois ele entende: não é sobre ter o dinheiro, é sobre ter a presença de Jesus, é sobre ter recebido a cura de Jesus. E às vezes eu e você nós estamos sendo tratados porque tem áreas nas nossas vidas que a gente tem amado mais essas áreas do que apegando em Jesus. Às vezes nós estamos dando crédito mais para o dinheiro. Eu só tenho felicidade se eu tiver com a minha despensa cheia. Eu só tenho felicidade se tudo na minha casa estiver indo muito bem. E esquecendo de que é além disso, que é sobre ter Jesus. E quem tem Jesus não passa falta de nada. Não é à toa que o texto vai nos orientar que é primeiro para a gente buscar o reino. Porque o que eu e você precisa vai nos ser acrescentado. O que tem faltado é a gente querer, irmãos, ir para a palavra. É querer ir buscar aprender com o Senhor, porque não é fácil, não é fácil. Não tem ninguém aqui dizendo para mim e para você que a caminhada com Cristo é fácil. De jeito nenhum. Mas nós temos um que pode por mim e por você. Nós temos um que quando eu e você não conseguimos caminhar com as nossas pernas, ele nos carrega no colo. Eu creio que aqui você já passou por uma experiência dela de dizer: Senhor, não tenho força. E você sentir Deus te carregando, Deus te ajudando, Deus enviando provisão para a sua vida. Que eu e você nós possamos confiar e acreditar em quem nós temos buscado. Que a nossa fé, ela não venha a ser diminuída nesses últimos dias. Porque ainda estamos caminhando para o céu. Ainda é necessário eu e você santificar para a gente ver a glória de Deus. Não se abata, irmãos, não desanime. Não olha para o irmão que está ficando, que não quer ir. Não olha para isso. Olhe para Jesus. Olhe por tudo que Ele já fez na sua vida. Isso vai te dar gás, vai te dar ânimo para você continuar. O dia que você não puder estar aqui, que você possa estar na sua casa, adorando, engrandecendo, amanhecendo, já declarando as promessas da palavra na sua vida. Acreditando, corre para Jesus. Corre para Jesus. Nós não venhamos permitir que um esfriamento, que a voz do inimigo venha desviar o meu e o seu foco. E quando o inimigo vier soprar na minha e na sua mente que nós não podemos, que nós não conseguimos, que não adianta, que não está resolvendo, que a oração não é respondida, acredite. Acredite. Porque o Senhor, Ele envia recurso para mim e para a sua vida, assim como Ele fez com Daniel. A bênção de Daniel estava travada no mundo espiritual, mas Jesus envia recurso enquanto Daniel orava. Enquanto eu e você nós oramos acreditando, Deus, Ele envia recurso, Ele envia solução, Ele envia os anjos para ajudar a minha e a sua vida. Não vamos, irmãos, deixar que o desânimo venha nos alcançar, nos abater.
Porque nós precisamos de ajudar pessoas. Nós precisamos ajudar pessoas. Nós precisamos ainda falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Vi para os cultos, o pastor colocou lá culto de libertação, de cura, entendendo que se tem alguma área na minha e na sua vida que precisa de resposta, a gente está no lugar certo. A gente está num ambiente que pode ter cura. Nós estamos num ambiente que pode ter libertação. Mas se a gente vier para cá desapercebido, sem acreditar, sem crer, não vai adiantar. Que nós possamos fortalecer a nossa fé no Senhor. E em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ficar no seu coração. Que essa palavra possa te despertar. E para provar mais uma vez que não é sobre ter dinheiro, nós vamos lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. Que há 12 anos sofria daquela enfermidade, que já tinha gastado tudo. E não adiantou. O dinheiro que ela tinha, o dinheiro que ela já tinha pagado do médico, o dinheiro que ela tinha comprado do remédio, em todos os lugares que ela foi, não resolveu o problema dela. Então não é sobre eu e você ter dinheiro para a gente ser feliz com Jesus, para a gente alcançar a cura. Eu e você, nós não precisamos de dinheiro. O Isaac nunca mais reclamou da dor. Imagina se a gente tivesse colocado na cabeça que tem que fazer a cirurgia para tirar essa hérnia e aonde que vai achar o recurso. Imagina se a gente tivesse apegado nisso. Imagina se a gente não tivesse usado a nossa fé, pedido pessoas para poder usar a sua fé juntamente com a nossa e acreditar que Jesus cura sem pagar R$1. E acreditar que Jesus ainda liberta aquele lá da minha e da sua família, que para muitos não tem mais jeito. Porque eu imagino essas pessoas olhando para aquele coxo aqui, pensando, esse aí não tem mais jeito, é daí para a morte, não levanta mais. E o texto ele diz que ele levanta e as pessoas ainda ficam espantadas por ver o que Jesus tinha feito. Então o que adianta eu e você servir se a gente não confia? Não adianta. Exerça sua fé todos os dias. Se você está com a fé fraca, fala com o Senhor. Não é pecado isso não, irmãos. Não é pecado a gente confessar para Ele, Senhor, eu não tenho fé, eu estou com vergonha de ir diante do Senhor. É vergonha você não ir. É vergonha você não correr atrás daquele que pode te ajudar. Quantas das vezes eu passei por um momento que eu pensava que agora eu não saio dessa situação. Porque uma batalha espiritual, ela é pior do que às vezes a gente carregar uma dor de cabeça. Ela é muito pior do que isso. E às vezes a gente afunda em batalhas espirituais achando que a gente não vai conseguir sair. Mas é com jejum em coração. É com busca no Espírito de Deus para que eu e você nós podemos sair de situações que a gente não consegue sozinho. Então precisa de um reconhecimento da minha e da sua parte para que a gente possa alcançar as coisas do Senhor. Que nessa noite, áreas que eu e você precisa, possa receber o poder dele, assim como esse homem aqui recebeu. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.